Olá, sétimo ano. E aí, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Estão lavando as mãos? Estão se cuidando direitinho? Então, se cuidem para daqui a pouquinho a gente poder estar na sala de aula. Estou com saudade de vocês, certo? Bem, a nossa aula de hoje começa corrigindo um exercício que eu escolhi no número 19, tá? Do nosso livro, que é para a gente conversar em cima dessa questão, porque tem várias situações envolvendo ângulos que a gente conversou aí nas últimas videoaulas, que dá para a gente visualizar com uma só questão, tá? É uma daquelas questões que você precisa ter o conceito de vários assuntos para poder chegar no resultado dela, certo? Então a questão 19 diz para a gente que a figura abaixo tem duas retas, a reta R, tá? E a S, e elas são paralelas. Então esse símbolozinho aqui, ó, significa que elas são retas paralelas, certo? Então reta R e reta S são paralelas. E aí tem T, vamos colocar aqui só para nomear, tá? O que é importante, só um nomezinho. A reta T e U são transversais, ou seja, cortam as duas retas paralelas. E aí ele quer saber, sabendo que essas duas retas são paralelas, tem outras duas retas transversais, cortando elas aqui, um valor de x mais y, ok? Vamos ver aqui o valor de x mais y. A gente tem, ele deu pra gente esse ângulozinho pequenininho, mede 20 graus, ele deu esse outro grande que mede 70 graus, ele deu esse outro aqui, falou que é o x, e ele deu esse outro ângulo aqui, que ele disse que é o y. E aí ele quer saber o valor de x, então eu vou colocar só aqui o que ele quer saber, ó, x mais y. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa já de cara, tá? De cara, a gente percebe que o y é um ângulo alterno, externo com o 20. Então, olha aqui, ó. Por que ele é alterno? Porque ele está em lados opostos, certo? O 20 está do lado esquerdo, o y está aqui, ó, do lado direito. Então, eles estão em lados opostos. Se eles estão em lados opostos, eles não são colaterais, eles são alternos, tá? Porque eles estão em lados opostos. Então, o y e o 20 são ângulos alternos externos. Por que externos? Porque eles estão fora. A gente não conversou na outra videoaula que o interno é o que está aqui dentro desse espaço. Eles estão fora, ó. Então, eles são alternos externos, tá? Então, aqui, ó, vou anotar aqui, ó, 20 graus e o ângulo y são alternos externos, certo? Por que alternos? Porque estão em lados opostos, um do lado esquerdo e um do lado direito. Por que externos? Porque não estão dentro, estão fora das duas retas que são paralelas, ok? O que a gente aprendeu no conceito de ângulo alterno ou externo? Vocês lembram? Tenho certeza que vocês lembram. Tenho certeza disso. Que o ângulo alterno e externo, eles possuem o mesmo valor. Então, quando os ângulos são alternos e externos, eles possuem o mesmo valor. O valor desse ângulo aqui não é 20? Se eles possuem o mesmo valor, o y possui o mesmo valor desse daqui, y vai medir quanto, então? 20 também. O y e esse aqui, ó, são iguaizinhos. Então, y vale 20 graus. Por quê? Porque ele é alterno, externo desse ângulozinho aqui que mede 20. Então, metade da questão a gente resolveu com o conceito de ângulo. Vamos ver agora se a gente acha o x, porque ele quer saber o valor de x mais y, tá? Vamos ir conversando. Nós já conversamos que o ângulo, quando ele é meia-lua, tá? E aí a gente usou até o exemplo da meia-lua no campo de futebol. Lembram disso? Quando o ângulo mede meia-lua, ele vai medir sempre
180 graus. A gente falou sobre isso. Tá? Logo na introdução de ângulos, na nossa primeira videoaula sobre ângulos, nós conversamos que o ângulo meia-lua mede sempre 180 graus. Vamos voltar para aqui? Bem, esse lado aqui mede 70. Vamos completar aqui, ó. Bom, está completando meia-lua, não está? Se está completando meia-lua, tem 70, para 180 faltam quanto? O ângulo meia-lua tem que ter sempre, ó, 180 graus, certo? 70 está do lado de cá. Se 70 está do lado de cá, para 180 faltam, simples, 110. Então eu sei que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo meia-lua aqui, ele precisa medir 180 graus. 70 está do lado de cá. Para chegar no 180, ficam faltando 110, que está do outro lado. Ok? Beleza. Achei que esse lado aqui é 110. Conceitozinho do ângulo meia-lua, que a gente conversou já. Moleza, tranquilo. Vamos ver agora aqui se ele consegue ajudar a gente de alguma maneira, para a gente achar o x. Bom, esse ângulo 110, ele é congruente com esse daqui, não é? A gente não conversou também que os ângulos, quando eles são opostos pela transversal, eles têm o mesmo valor? Então vou até anotar aqui, ó. Os ângulos opostos pela transversal têm o mesmo valor. Então olha um outro conceitozinho de ângulo que vai ajudar a gente. O primeiro é saber que o ângulo meia-lua mede sempre 180 graus. O segundo é saber que o ângulo oposto, os ângulos opostos pela transversal têm sempre o mesmo valor. Então, se esses dois aqui são opostos pela transversal, eles vão ter o mesmo valor. Então eu tenho 110 em cima e tenho 110 embaixo. Por quê? Porque esses dois são opostos pela transversal. Tá bom. Aí você deve estar pensando assim, pô, mas o que isso tem a ver com a questão? O x está aqui. Vamos observar agora como que foi importante para a gente chegar ali? Percebam que o x e o 110, agora eles também são alternos. Olha só, vamos voltar no y. O y e o 20, nós conversamos que eles são alternos. Por que eles são alternos? Porque cada um está de um lado da reta. O 20 está aqui do lado esquerdo e o y está aqui do lado direito. Cada um está de um lado da reta. E a gente conversou que os ângulos alternos, eles possuem sempre o mesmo valor. Vamos observar o x agora? O x e o 110, eles também são alternos, não são? O x está de um lado e o 110 está do outro. O x está do lado esquerdo e o 110 está onde? Do lado direito. Então eu já sei que o x e o 110 são ângulos alternos. Cada um está de um lado. Beleza. Vamos ver se eles podem ajudar a gente. Eles não são externos. Eles são os dois internos. Tanto o 110 quanto o x estão nesse espaço aqui, ó, de dentro da reta. Então, x e 110 graus são alternos internos. Nós não conversamos na nossa última videoaula, quando falamos sobre ângulos alternos e ângulos colaterais, que os ângulos alternos internos possuem o mesmo valor? Igualzinho aqui em cima. Então, os ângulos alternos e externos possuem o mesmo valor,
os ângulos alternos internos também possuem o mesmo valor. Então, x é igual a 110 graus. Achei o x. Já tinha achado que o y era igual a 20 graus. O x vai ser igual a 110. Então, x igual a 110. Vamos substituir? X, 110, mais y, 20. A resposta é 130. Então, chegamos na resposta da questão 19, que é uma questão até de concurso, tá? É uma questão que a gente conversou em vários aspectos, vários conceitos de ângulo. A matéria de ângulo, ela é interessantíssima porque, e às vezes em alguns momentos até meio complexa, mas por um detalhe, ela é uma matéria continuativa. Não adianta a gente tentar chegar numa questão para falar sobre ângulos alternos internos, ângulos alternos externos ou ângulos colaterais, se a gente não tiver entendido lá no início a medida dos ângulos. Então a gente precisa ter bem definido o que é um ângulo 90 graus, o que é um ângulo 180 graus, o que é um ângulo 360 graus. Tá? Depois a gente tem que ver o que é o ângulo oposto pelo vértice, o que é o ângulo congruente. A gente precisa ter os conceitos bem definidos para quando chegar lá no finalzinho do assunto de ângulos, a gente consiga usar todos para nos ajudar. Porque as questões envolvendo ângulos, elas vão exigir sempre que a gente tenha 1, 2, 3 conceitos bem definidos para chegar na resposta. A resposta é bem simples, ó. Fizemos cálculos bem simples, até de cabeça mesmo, foi aqui do 110. Só que eu preciso ter o conceito trabalhado, tá? Essas videoaulas, elas são interessantes para vocês, aí vai uma dica, tá? Porque na sala de aula a gente vai ter a aula e ali é legal. Essa videoaula dá para você rever quantas vezes você tiver dúvida. Então você pode ver a primeira vez, se você teve dúvida, não entendeu, vê de novo, de repente daqui a 2, 3 dias, vê de novo. Por exemplo, você está aqui comigo hoje, vendo a videoaula de hoje. Está com dúvida? Pô, não relembrou o que é um ângulo alterno, o que é um ângulo colateral, o que é externo, o que é interno? Vai lá e revê a aula da semana passada. Por quê? Porque lá tem a explicação tudo de novo, você refresca na memória para conseguir chegar no resultado. Tá? Então, fechamos essa questão. Agora a gente vai entrar aí com mais um assunto novo da apostila. Vem comigo, sétimo ano. Vamos aí agora, assunto novo. Vamos falar sobre triângulos, tá? Aqueles conceitos básicos de triângulo, vocês já estão craques nisso aí, vocês já sabem de cor. Então, triângulo é o polígono de 3 lados, o triângulo obtusângulo, tudo isso aí vocês já, triângulo isósceles, vocês já passaram batido, porque vocês são bons pra caralho, certo? Agora a gente entra num outro conceitozinho envolvendo triângulos, tá? Que é a medida do ângulo, dos ângulos de um triângulo. E o conceito mais importante para a gente nesse aspecto é saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo deve medir sempre 180 graus, tá? Então, sempre a soma, deixa eu ajeitar aqui que eu passei por cima, a soma dos ângulos internos é o quê? São os ângulos que estão dentro do triângulo. Devem medir sempre 180 graus. Então esse é um dos conceitos mais importantes para o estudo de ângulos, tá? Para as questões que vocês vão pegar aí ao longo da vida de vocês, em concursos, em provas que vocês forem realizar. Esse é um conceito importantíssimo, tá? Porque partindo desse princípio, que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede sempre 180 graus, você consegue ir conceituando todos os ângulos até chegar na resposta final. Muitas questões partem do princípio de um desenho de um triângulo, e aí coloca a reta transversal, a reta paralela, o ângulo alterno, o ângulo colateral, mas muitas partindo sempre de um triângulo. Então, tentem gravar aí, aprender, entender que a soma dos ângulos alternos de um triângulo, internos de um triângulo, tá? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo
vamos medir sempre 180 graus, ok? Trouxe aqui dois exemplos já para a gente fazer aqui na nossa videoaula, para que a gente possa realizar aqui na nossa videoaula. Dei esse primeiro triângulo para vocês, tá? E aí, vamos tentar juntos achar o valor de x. Eu quero saber nesse triângulo qual o valor da letrinha, vou desenhar mais bonitinho aqui, né? Qual o valor da letrinha x. Disse para vocês que esse ângulo aqui mede 60 graus. Então eu tenho um dos ângulos ali dentro, eu sei que mede 60 graus. Certo? Vamos ver quanto mede o segundo. E aí vamos lembrar da nossa primeira aula de ângulos. Por isso que eu falo para vocês que nesse conteúdo é importante a gente ir sabendo, estudando, decifrando todos os conceitos, porque todos vão se somar até chegar no conhecimento sobre a matéria dos ângulos. Então, na nossa primeira videoaula sobre ângulos, nós falamos que qualquer ângulo que forme esse Lzinho aqui, tá, ele vai medir sempre 90 graus. Então, qualquer ângulo que forme esse Lzinho aqui, tá, que é um quarto de círculo, ele mede sempre 90 graus. Então, eu não falei ali, eu não escrevi 90 graus, mas com o conceito da primeira aula nossa de ângulos, a gente sabe que esse ângulo aqui mede 90 graus. Então, eu tenho aqui 60 do lado de cá, mais 90, que eu decifrei, que eu matei ali de cara, porque eu sabia o conceito de ângulos, mais o x que está aqui em cima. Então, todo triângulo vai possuir sempre três ângulos internos. O primeiro, nesse nosso exemplo, o primeiro 60, o segundo 90, o terceiro eu não sei. Mas eu sei o quê? Que a soma dos três tem que dar 180 graus. Então agora eu vou conseguir achar o x. Eu sei que a soma de 60 mais 90 mais x tem que dar 180. Vamos somar agora para a gente resolver e ver como que é molezinha isso daí. Vamos passo a passo. 60 mais 90 vai dar aqui 150. 150 mais x igual a 180. A gente precisa passar o 150 para o outro lado, não precisa? Que aí a gente já sabe como é que funciona. X vai ficar aqui, 180 vem para cá, 150 vai passar para lá subtraindo, então vai ficar 180 menos 150, x igual a 180 menos 150, 30 graus. Então, x nessa questão mede 30 graus, certo? Então, esse conceito é importantíssimo para vocês, tá? Ao longo da caminhada de vocês no assunto de geometria. Os ângulos internos de um triângulo somam sempre 180 graus. Muitos desenhos, muitas questões envolvendo geometria vão partir do assunto triângulos, ângulos internos de um triângulo. Sabendo isso, você pode depois achar o valor de x, e aí você vai conseguir achar o alterno externo, um colateral interno, um concluente, o transversal, o oposto, enfim, você vai conseguir destrinchar o assunto dos ângulos, tá? Mas muitas questões vão partir desse assunto aqui, dos ângulos internos de um triângulo. Trouxe uma outra como exemplo aqui para vocês, tá? Disse aqui que a gente tem esse triângulo. E olha como muito assunto de ângulo vai partir dos triângulos. Bom, eu disse para vocês que a gente possui esse triângulo aqui. Disse que esse triângulo tem três ângulos. Todo triângulo tem três ângulos internos, tá? Disse que um deles é o x, o outro deles é o y e o terceiro é o z. Eu não te falei quanto mede nenhum dos três ângulos internos, mas eu quero saber quanto vale cada um deles. Aí você vai falar assim, pô, você não me falou nenhum, não dá nem para somar. Como é que eu vou saber quanto vale cada um deles? Vamos lá, vamos trazer o primeiro assunto de ângulos de novo aqui.
Nós não conversamos que, e até no exemplo aqui, dessa própria videoaula da correção que nós fizemos, nós conversamos sobre isso de novo. O ângulo meia-lua, tá? Ele vai medir sempre 180 graus. Não falamos isso? Vamos observar esse ângulo aqui? Olha aqui o que ele faz, ó. Ele começa aqui e faz isso aqui, ó. É uma meia-lua, não é? Parece a meia-lua de um campo de futebol. Se eu sei que a meia-lua vai medir sempre 180 graus, a parte aqui de fora mede 120. Para completar os 180, ficam faltando, isso aí, 60 graus. Então, o ângulo Y, eu achei que ele mede 60 graus. Vamos ver agora quanto que mede o X. Vamos reparar que no ângulo X também é uma meia-lua. Olha aqui, ó, vamos tirar ele daqui, ó. Vamos desenhar essa reta aqui assim, ó. Ele também é um ângulo meia-lua, ó. Tá vendo? Estão conseguindo observar? E a gente falou que o lado de fora desse ângulo mede 75 graus. Então, eu dividi ele ali, que o lado de fora mede 75 graus. Se eu sei que o ângulo meia-lua tem que ter sempre 180 graus, o lado de fora mede 75. Falta quanto para chegar em 180? Fica faltando 105 graus. Se você quiser fazer a continha, dá até para a gente fazer, ó. 75 mais x é igual a 180. Por quê? Porque esse aqui é um ângulo meia-lua. Vamos lá, ó. X igual a 180 menos 75. X igual a 180 menos 75, 105 graus. Então, opa, achei o X. O X mede 105 graus. Então, reparem como é importante a gente ir relembrando conceitos. E aí, volto a dizer para vocês, quando o assunto é de ângulos, de relembrar conceitos, as videoaulas deixam vocês com uma vantagem gigante, porque dá para você ir lá e rever o conteúdo. Se você ficou com dúvida, se você acha que algum conceito vai te ajudar, rever os conteúdos das videoaulas passadas, que são importantes, tá? Então agora a gente já achou o X e o Y. Vamos achar quanto mede o Z? Agora a gente já pode fazer o cálculozinho somando, molezinha que a gente já sabe, ó. Eu sei que 105 é o lado aqui, o ângulo aqui de cima do triângulo, mais 60 é o ângulo aqui de baixo, mais o Z, tá? São os três ângulos internos, ó. 105 eu achei, Y aqui 60 eu achei, falta achar o Z. Eu sei que os três somados tem que dar 180 graus. Olha só que molezinha que fica pra gente agora. Mesmo raciocínio que a gente usou anteriormente. 105 mais 60, 165 mais Z igual a 180. Z, vamos passar o 165 para o outro lado. 180 menos 165. Z igual a 15. Então, o Z mede 15 graus. Ok? Se você quiser tirar a prova real, você pode até somar. Ó. 105 com 60 com 15 vai dar aqui 180 graus. Nós não falamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus? E a nossa resposta deu, não deu? Então, estamos certinhos. Bom, sétimo ano, esse assunto aí de ângulos internos de um triângulo é importantíssimo dentro da geometria, tá? É importantíssimo nas provas que vocês vão realizar ao longo da vida, em concursos e tudo mais. Então, estudem esse conceito, certo? Decifrem esse conceito, relembrem os conceitos anteriores de ângulo, tá? As medidas que dão início ao nosso estudo de 90, 180, 360 graus, os ângulos opostos pelo vértice, os ângulos concluentes,
os ângulos alternos, externos e internos, os ângulos colaterais internos e externos, até a gente conseguir chegar aqui na medida dos ângulos internos de um triângulo. Tá? Isso é importantíssimo quando o assunto é geometria, a gente usar a sequência de conceitos. Bom, pessoal, continuem se cuidando, tá? Continuem tomando cuidado aí, lavando as mãos, passando álcool gel, tudo bonitinho. Assim que as aulas voltarem, a gente se vê em sala de aula. Enquanto isso, vamos estudar. Abraço no 7º ano.